Só que o meu ponto é que existem algumas coisas que todo mundo deve saber, independentemente do gênero. Então, por exemplo, sei lá, saber trocar a fralda do filho. Tá, ok, não tá dentro do seu projeto de masculinidade, mas o homem tem que saber. Por que não? Escreve, fica mais lindo. Cuidar do próprio filho, por que não? Aprendi em casa, ué. A China não tem essa cultura de ensinar homens a fazerem atividades paternais ou cuidar dos filhos. Inclusive, esse é um dos principais motivos. Você acha que isso tinha que ser ensinado no colégio? Por que não? Por que não? Enfim, é isso daí que a China anda fazendo, já tem... Enquanto atividade extracurricular, eu não vejo nenhum problema. Já tem um tempo. Não, ver problema eu também não vejo, mas eu também não vejo sentido em obrigar a criança a ter aula disso. Olha, as crianças são obrigadas a ter aulas muito mais inúteis do que essa. E considerando que... é que assim, eu vou falar uma coisa que é importante em relação... Eu só vejo isso, eu só enxergo isso no âmbito mais familiar do que educacional. Eu também acho que deveria ser familiar. Só que existem algumas coisas que a família não dá conta. Uma coisa muito simples. Ensinar os filhos a usar contraceptivos. Quando você vive num país extremamente conservador, eu não tô nem falando do Brasil, porque eu não acho o Brasil um país conservador. Mas você tá falando de um país que é extremamente conservador e religioso e fechado para políticas de uso de contraceptivos, dificilmente a criança ou a jovem, o adolescente vai aprender isso em casa, certo? Isso acaba sendo delegado como um papel da escola. A mesma coisa sobre aprender a se proteger de abuso, de assédio sexual. A maioria dos pais não vão te ensinar sobre isso. Eu não aprendi sobre isso com os meus pais. A maior parte das pessoas não aprende com isso sobre... Aí eu discordo Você veementemente pode colocar de você. os pais para participarem dessas oficinas. Escuta. Mas é que isso não é... É que isso não seria ensinado a freestyle, entendeu? Do jeito que o professor escolheu, do método dele. Não. Tem evidências científicas já bem estruturadas que foram recolhidas no planeta inteiro de formas que realmente são eficientes, estruturadas com método, provando de que dessa forma funciona, é seguro, respeita o espaço da criança, reduz a probabilidade dela ser abusada, aumenta a chance dela perceber que um coleguinha tá sendo abusado também, é nesse aspecto. Então tem algumas coisas que os familiares eles não vão dar conta, como por exemplo, família que trabalha a semana inteira, o dia inteiro. Quem é que vai ensinar essas coisas com todas as minúcias? Talvez seja a escola. Isso daí dá pra ensinar. Então... Só que o meu ponto é... Na escola. Não tem problema. Então, eu não vejo problema nisso, eu acho mas ideal. Mas aí o ponto que ele tá dizendo, por exemplo, é sobre... Deu o exemplo de trocar fralda. Mas tudo relativo, por exemplo, a... Vamos colocar aí, iniciação sexual. Aí depende da família. Tá, mas o meu ponto sobre cuidar de criança Perdão, vamos falar de idade? Que idade que você tá falando? Criança o quê? Tá, a gente tá falando é que são vários assuntos, né? Porque uma coisa é, por exemplo, aprender sobre contraceptivos. Aí a gente tá falando de adolescentes, né? Tá. 13, 14, 15 anos em diante. Mas se a gente estiver falando de crianças mais jovens mesmo, sei lá, a partir dos 7 anos que vão pra escola. Tu pode ensinar a criança, por exemplo, a tomar banho sozinha, mas isso não significa que você vai tocar nela, muito pelo contrário. Inclusive, tem algumas simulações em que o professor ele fica na frente do aluno, com roupa normal, as crianças sentadas, a professora vai lá, pega uma esponja, faz assim, faz assado. Fazem simulações das nádegas com balões, aí o professor vai lá e se limpa e tal, com um paninho. Esse tipo de método, ele faz uma das coisas que eu acho muitíssimo importante para evitar abuso, que é o quê? Dar o máximo de independência possível física para a criança, para que você reduza cada vez mais a necessidade dela ser tocada por alguém, entendeu? Então, quanto mais cedo ela aprender a tomar banho sozinha, melhor. Quanto mais cedo ela aprender a se limpar, melhor. Você diz no sentido da criança não se colocar em situações de vulnerabilidade. Exatamente. Então, quanto mais cedo ela aprender a se cuidar, melhor. E aí, isso se refere a professores, a pais, mães, qualquer pessoa. E isso também é trabalhado em outros aspectos, não somente em relação à higiene, mas em relação ao toque. Aí tem um professor que vai lá e coloca uma simulação de um corpo de uma criança e coloca lá os pontinhos vermelhos. Ó, aqui tu não pode deixar ninguém tocar. Aqui, algumas pessoas. Aqui, se você gostar, se você achar tudo bem, todas as pessoas podem tocar. Então, no caso, a região verde, tocar na mão, sabe? Tocar na cabeça. Pontos que já são mais estratégicos e íntimos, aqui no colo, talvez na barriga, nas pernas, e outros pontos que são mais críticos, que é na região dos seios, na região das genitálias, entendeu? Então, existem formas de você ensinar isso para as crianças, simular determinadas situações, para que elas aprendam
a desenvolver autonomia e agência, reduzindo, assim, situações em que elas se tornem vulneráveis ao toque e ao controle de pessoas adultas, entende? Mas aí você coloca isso no âmbito privado ou Estado? Não, eu vejo que o ideal Na seria... proposta de ensino. Eu acho que seria o ideal ser ensinado nas escolas no geral, assim, entendeu? Escolas E a públicas. família que não quer fazer isso? Paciência, eu coloco numa escola privada, mas eu penso que é o ideal. Inclusive, independentemente dos familiares quererem ou não, existem evidências científicas que indicam realmente que isso é positivo, que isso é eficiente, que vai reduzir os riscos, que vai, inclusive, ensinar outras crianças a perceberem se um coleguinha tá passando por um abuso, entende? Então, ok, tem pais que acreditam que a evolução não existe, eu né? Eu entendo a validade a partir do momento que a família seja voluntária a educar o filho dessa maneira, mas para a família que não quer educar o filho dessa maneira, e isso fazer parte do programa estatal, então foda-se, você vai para uma escola particular, eu acho complicado. Podia ser optativa. Essa é a questão. Aqui o ponto é, por exemplo, se for exatamente questão de prevenção de abuso, toques e tudo mais, isso já é feito, tá? Inclusive, isso já acontece e via de regra... Felizmente. Já acontece aí, enfim... Mas isso é relativamente recente, vamos né? falar de até mesmo bons profissionais que estão aí, né? Esse pessoal. Mas o ponto é, se passar disso, aí a gente não sabe. Ou tem gente que desconfia que passa, né? Bem, mas isso A aí... gente tem vídeo na internet. Aí, se for pra pegar vídeo na internet, tem exemplo de tudo. Tem exemplo da mulher simulando... Tá colocando uma camisinha Então, no aluno. Aí é foda. Isso aí brother. também, a gente tem que considerar que não é exatamente o problema do método, mas a péssima estrutura e profissionais que o Brasil tem, em um sentido geral, quando a gente tá falando de educadores. Por exemplo, educação baseada em evidências aqui no Brasil praticamente não existe. Que é uma das coisas mais importantes que a gente deveria usar como base de ensino, de fato, pra saber o que realmente funciona, certo? Não tem, tá? E eu tô dizendo isso a partir de um pesquisador, um especialista em educação baseada em evidência. Que ninguém se importa com isso, porque o que existe é a narrativa, é discurso, é demagogia, é ideologia, é Freud, isso, é aquilo, não sei o que, é o Paulo Freire, não sei onde, não sei das quantas. Inclusive, existem certas distorções que fazem de determinados escritores do passado que não fizeram e não tiveram certas pretensões e eles são usados dessa forma hoje, porque é tudo feito freestyle, é tudo feito sem método, é tudo feito sem rigor. Você é a favor de um método de ensino mais técnico, então? Exato, extremamente técnico e científico. O método em si. Sim, exatamente. E isso também inclui contratar profissionais técnicos, realmente muito bem formados e preparados para lidar com esse tipo de situação. Velho, eu acho a realidade do Brasil, tipo... Eu não vejo isso cabendo no Brasil. Tipo, mas um dia vai caber. Partido Missão vai dar jeito. O sistema educacional aqui é tão precário que, velho, se não dá pra fazer o básico, tá ligado? A gente vai fazer. Eu acredito que dá. Tem que mirar no impossível pra gente chegar no possível, entendeu? Eu não sei se eu tô viajando, se foi meme que eu vi essa porra. Você é filiado ao MBL ou não? Eu não sou filiada, eu sou uma das porta-vozes do MBL. Qual é a diferença? É que eu não sei, é meio esquisito afiliado como se fosse afiliado do partido, entendeu? Essa definição, ela é indiferente. Mas você quer se lançar pelo MBL? Não, eu não quero ser política, não. Eu quero ser uma intelectual. É o que eu tenho feito lá até agora, produzindo conteúdo, sendo produtora de cursos, dando aulas, escrevendo textos, etc. Mas eu não quero ser política, não. Pelo menos não agora, talvez daqui uns 10, 15 anos. Mas e lá dentro há pessoas não só dispostas, mas que estão abraçando essas ideias suas aí? Cara, eu vou te dizer, assim, realmente parece papo de convertido, mas eu nunca vi nenhum lugar parecido com o que eu vejo acontecendo no MBL. A nível, assim, de produção cultural, intelectual, científica de projeto de país. É absurdo o que as pessoas estão fazendo lá dentro. E realmente com muita abertura, como eu poderia dizer, eu não quero usar um termo técnico, né, mas intelectual, porque quem me convidou, uma das primeiras pessoas que me chamou para participar foi o Ricardo Almeida, que é um muçulmano que defende a Sharia, e eu sou uma feminista. E ele me chamou, ele me admira, me achou talentosa. E eu realmente nunca imaginei que isso fosse acontecer em algum momento. No passado eu tinha um certo desprezo, um nojo moral por eles, mas eu vi que eu tava errada. Por eles, MBL. Sim. E eu vi que eu tava completamente errada. Mas você viu isso uma vez que você tava lá dentro ou enquanto você tava fora, alguma coisa... Foi progressivo. Foi algo gradual. Eu fui conhecendo algumas pessoas, consumindo os conteúdos,
conversando com outras pessoas que já conheciam eles mais a fundo. E eu fui construindo, assim, o meu castelinho, pelo menos o cenário sobre eles em sentido geral. E aí, depois, quando eu os conheci, assim, mais aprofundadamente, aí realmente, tipo, eu bati o martelo e pensei, nossa, eu quero estar aqui. Porque eles têm um senso de propósito muito claro, sabe? E é difícil de encontrar isso hoje. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.